De 8 horas em Francisco Beltrão, no Brasil, Paraná, sudoeste do Paraná. Você está aqui no canal Acervo de Memórias, o canal que pode transformar vidas. Eu quero deixar um abraço para todos que estão fazendo aniversário hoje. Nós temos a Assunta Ficanha, tivemos o Felipe Camarinha, dia 5. Temos o Gabriel Pierin, também de Santos, nosso querido amigo. E para todos vocês que fazem aniversário nesse mês de agosto, quero deixar aqui o nosso abraço do Acervo de Memórias. Hoje o nosso convidado é o pastor Timóteo Bubna, que providenciamos por conta e pela sua presença. Hoje o sorteio será do livro O Propósito de Deus para você. Ferramentas para você descobrir bem o propósito da sua vida. Então, vocês que estão aqui entrando no canal, prontos para receberem esse presente lindo. No final do programa, nós vamos sortear. O pastor Timóteo Bubna é muito meu amigo, meu querido, foi meu pastor lá quando eu estava em São Paulo, na Aliança, 20 anos atrás, está entrando. Ele é de Minneapolis. Oi, pastor! Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bem. Estou dizendo aqui para o pessoal que você foi missionário no Brasil em 1986, ficou 26 anos no Brasil, é marido da Jolie, pai do Daniel, do Eric e do Joel, e mais 12 netos. 12 11 netos, e netos? você está profetizando mais um? 11. Que venha! Então, pastor, é uma honra ter você aqui conosco, viu? Você que tem esse chamado, teve esse chamado missionário, teve esse chamado pastoral, um pastor missionário com experiência missionária, tem um português muito bom, entendível, o seu vocabulário é muito rico e eu tenho lembranças lindas das suas mensagens, né, da sua participação, do seu trabalho ministerial aqui no Brasil. Então, pastor, Obrigado. pode dar boa noite aí que a sua turma está grande aqui conosco. Gente, é um enorme prazer estar com vocês. Eu confesso que é a minha primeira live, eu já assisti algumas, mas não participei. E confesso até que eu fui um pouco receoso quando a Célia estendeu o convite. Falei, ué, o que eu tenho mesmo para oferecer, mas vocês que conhecem, ela é uma pessoa que consegue convencer os outros. E eis-me aqui, alegria. Espero em Deus que consiga acrescentar alguma coisa com a história, alguns relatos da minha vida e caminhar com Cristo. Uhum. Então, um dos motivos que eu tenho convidado os missionários é, para participarem do programa é justamente para dar o seu testemunho e estimular missões para as pessoas muito jovens, têm esse desejo, têm esse chamado, e daí essas lives podem ajudá-los a tomar essa decisão, saber que não é brincadeira, né? Não é passear, fazer turismo, mas o trabalho missionário também é muito sagrado, é muito maravilhoso. Agora, pastor, me diga uma coisa. Quando você. Deixa eu só localizar onde você está. Você está nos Estados Unidos, em que lugar? Ok, o estado chama-se Minnesota, é um nome indígena de um dos povos indígenas aqui. De leste a oeste é bem no centro, no meio do país, mas tem a fronteira com o Canadá, no norte. Minnesota, e a cidade é também uma palavra indígena, Minneapolis.
Minneapolis, né? Minneapolis. É bem, um lugar próximo para a gente identificar que é mais conhecido seria Chicago. Chicago é umas 7 horas de carro para o leste daqui. Uhum, É a maior cidade mais próxima da gente é Chicago. sim. E tem muito brasileiro aí, pastor? Olha, em comparação a Boston, Orlando, Texas, etc., eu acho um grupo menor. Existe uma igreja chamada Igreja Esperança, que se reúne aqui em Minneapolis, e eles me dizem talvez 800 brasileiros aqui, alguns ligados à University of Minnesota, a Universidade Uhum, Estadual, alguns que vieram estudar, ficaram, ou vieram fazer comércio, ou quem sabe uhum. se casaram com americanos, etc. Ah, Existem vários restaurantes, inclusive fogo de chão, aqui em Minneapolis, É, que, né? que, o, que o Hum, povo local gosta bastante. É careiro, mas uhum. é uma experiência É. nova para o povo aqui. Mas não é feito, o churrasco é feito a gás, não é com madeira, né? Com lenha, é a É, gás, né? é com Mas carvão a fica bom. eucalipto, pelo que eu entendo. Uhum. Quando você vier aqui no Paraná, nos visitar, você vai comer o churrasco do sul do Brasil. É bem diferente. Eu acho que. Ah, voltou. Tim, então vamos para o nosso tema, que é a sua experiência como missionário. Você teve o chamado, primeiro você teve o chamado para ser pastor, né? E Uhum. depois que você foi chamado para missões. Então, olha, vou começar assim com a minha criação. Sou, pela graça de Deus, filho de um casal de cristãos. Meu pai fui criado na igreja, meu pai é pastor da denominação Aliança, pela qual eu fui ao Brasil, e tive a gente tem esse mau costume de dizer, eu me converti no meu caso, aos 6 anos. Eu considero assim que a ação é divina, né? Que Deus me converteu aos 6 anos. Fui criado, evidentemente, filho de pastor, indo na igreja sempre. E numa quarta-feira, depois de um estudo bíblico, eu tive uma convicção no coração. Orei com a minha mãe depois em casa. Considero talvez a maior graça que recebi na minha vida. Aprendi essa frase no Brasil, uma graça recebida, uma graça alcançada, mas muitas vezes isso se refere a uma coisa que eu procurei, que eu busquei. Obviamente eu não procurei em nada o lar em que eu iria nascer. Isso é escolha de Deus, mas não somente um lar de cristãos, mas de pessoas muito dedicadas ao trabalho do Senhor e dando a sua vida em missões. Aqui em Minneapolis mesmo, é a minha cidade de criação, e vou contar depois um período de trabalho missionário que minha família saiu do país quando eu tive 12 anos, mas não consigo contar a história da minha vida sem esse fundamento, sem esse alicerce, que é a criação. Obviamente muita gente vem a conhecer Jesus com adolescente, com jovem, com adulto, e experimenta aquela mudança, transformação de vida, que eu fui reconhecendo depois. Não consigo dizer que eu saí de uma vida de muito pecado como criança de 6 anos, mas a primeira vez que eu orei com alguém, confessei os meus pecados, falei para Jesus, eu preciso de salvação, que em algum ponto intelectual
consegui captar essa parte da mensagem. Você está me ouvindo, Célia? Eu tenho a impressão que a sua imagem, pelo menos aqui, travou. Eu não sei se está aí no live ainda. Sim, eu estou aqui. Ok. Eu estou te ouvindo, talvez seja um pouquinho baixo a voz, mas eu acho que ele deve estar bem. Ok. Todos devem estar ouvindo. Pessoal, vocês estão. Débora Bueno, você está ouvindo bem? Valdair Antunes, vocês estão ouvindo bem? O pastor Timóteo Bubna, nosso querido Tim, elas estão aqui já já, nós vamos ter um retorno. Sim, tá, Ok. tá tudo bem, tá tudo bem. Pastor, então, Tim, você sentiu confiança aí, bom, você é pastor e teve o chamado missionário, né? Você, quando teve esse chamado, como foi o momento do chamado missionário? Ok. Estou falando da igreja local, o ambiente em que eu fui criado como cristão, do meu lar primeiro, mas especialmente sendo filho de pastor, a convivência na igreja local é algo muito essencial. E no meu caso, de uma denominação muito voltada para missões, então houve sempre essa ênfase, e houve anualmente uma conferência missionária, e eu confesso que eu gostava bastante. Você vai pensar, quem sabe você escuta história de um relato de missionários hoje que vão trabalhar em lugares modernos, em cidades grandes, civilizados, mas nos anos 60. Os missionários que vinham à minha igreja vieram da Indonésia, da África, moravam em vilarejos, lugares muito distantes de civilização, de alguma coisa moderna. E então eu ficava com olhos arregalados assim, pensando, puxa, que difícil que deve ser essa vida, que chamado extraordinário deve ter alguém para fazer isso. E eu vi o trato das pessoas para com os missionários e pensava ser uma espécie de gente que não eu, alguém que tinha que ser extremamente extraordinário para Deus chamar. Teve algo repentino aos 12 anos. Eu sou do meio de uma família de 5 filhos, somos em 5 irmãos. E quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais falaram uma noite na mesa de jantar, daqui um mês e pouco nós vamos para o Vietnã. E, bem, isso era o ano 1969, e uma guerra sendo travada naquele país. Eu sabia que a Aliança, a nossa igreja, tinha muitos missionários naquela pátria, mas eu ficava imaginando só campo de batalha e guerra. E como é que alguém vai conviver e viver lá? E a gente perguntou, nós vamos ficar com quem enquanto vocês estão fora? E eles responderam, não, nós vamos como família. Confesso que aquilo foi meio traumático no meu coração inicialmente. E nós ficamos 2 anos e meio, janeiro do ano 70 até 1972, meados do ano. E estou contando isso porque uma coisa que foi derrubada, eu não recebi naqueles anos, até 15 anos de idade, não vou dizer que recebi um chamado durante aquela época, mas foi derrubada a impressão minha de que esses seres missionários eram algo além da conta. Eu consegui conviver com eles, fui na casa deles, fui na praia com eles, mesmo durante a guerra. Eu vi que eram gente de carne e osso, pessoas com falhas, com desafios, pessoas que se adequaram bem à cultura, outras que não, que falaram bem a língua, outras que nem tanto. E não percebi no momento assim, mas mais tarde fui olhando para trás e dizendo, puxa, como Deus minou aquela minha impressão
equivocada de que eu precisaria ser outro alguém que não eu, Timóteo, para ser usado por Deus. Nós retornamos, inclusive, interessantemente, para a mesma cidade, para a mesma igreja. Meu pai pastoreou pela segunda vez a mesma igreja Aliança aqui na minha cidade. E no segundo ano, após retornar, eu estava numa conferência de jovens e a pregação não era sobre entregar sua vida para missões, mas simplesmente de entrega ao Senhor. E lembro do apelo que foi dado de Isaías capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o palestrante fez um apelo para os jovens irem à frente, ajoelhar, orar, fazer um compromisso público. E talvez quem me conhece pensa que não, mas enquanto jovem era uma pessoa ainda muito tímida, e eu estava sentado na última fileira de cadeiras, no fundão, não quis ir na frente, mas abri na contracapa da minha Bíblia, no início da minha Bíblia, peguei uma caneta e escrevi o versículo, Isaías 6, e assinei, coloquei data, 15 de abril de 1973, e eu chorei, curvei a cabeça e falei, Senhor, esse compromisso é sério. Isso aqui é a tua palavra, estou escrevendo isso, e eu não vou olhar para trás. Eu não comentei estava lá com um grupo de amigos, não comentei com nenhum deles. Mas ao retornar para casa depois do retiro, eu chamei os meus pais, abri a Bíblia e conversei um pouco sobre o que eu estava reconhecendo naquele momento como um chamado. Só isso. Não saberia mais dizer chamado para fazer o que, quando, aonde, de que forma, mas algo havia acontecido dentro de mim e eu percebi que decidir mais o que fazer na minha vida pela frente naquele momento não me pertencia mais. Essa impressão que, bem, mas com 16 anos você pensa, pessoa muito suscetível a impressões, e qualquer um faz promessas e volta para trás, e como podia ter feito, mas confesso que não tive dúvida depois daquele momento. Aí você já conhecia a Jolie? Eu, então, conheci a Jolie 3 anos depois, no primeiro ano da faculdade. Então, resolvi me matricular num que é chamado Bible College aqui, um curso de teologia, uma faculdade da própria igreja, que é nessa região aqui próximo. E me matriculei na matéria, num curso de missiologia, que quer dizer simplesmente estudar o trabalho da igreja, só que num outro contexto cultural e linguística. E a gente se conheceu naquele primeiro ano, entramos na mesma turma juntos. E importante isso, né, pastor? A pessoa tem um chamado missionário, quer se casar, que esse cônjuge, esse companheiro, companheira aí seja também pastor, seja também missionário. Importante Então, isso, porque... quando a gente começou o namoro, a Jolie teve muito receio exatamente disso. A gente já era da mesma roda de amigos, um ano já depois, antes que a gente começou a namorar, e ela conhecia o meu propósito de ir para um outro lugar. Naquele momento não tive ideia nenhuma sobre aonde, nem nada. E conversamos e ela falou, olha, eu acho que vamos
vamos bem lentinho, porque eu não compartilho com você esse chamado. Eu não penso que o namoro, ou depois noivado, o casamento, garante isso para mim. Eu preciso ouvir isso de Deus, não de você, Timóteo. Eu concordei, eu falei, não vou forçar a barra e não quero que alguém... Eu não digo isso por missões, mas por nenhuma outra vocação, ou propósito de vida, ou lugar, como eu podia ter me mudado para outro estado, ou lugar bem longe daqui, dentro do meu país. Eu falei, ela mesma precisa ter essa convicção. E passou alguns meses e ela teve uma experiência semelhante ao que eu relatei da minha vida, confirmando isso no coração dela também. Uhum. Bom, aí tudo deu certo. Agora, Tim, na sua experiência, você sentiu confiança total ao seguir o chamado de Deus, ou houve também em algum momento um pouco de medo, um pouco de receio? Como foi isso? São duas perguntas e a resposta é sim para as duas. Sempre senti confiança nisso que o Senhor havia colocado no meu coração, mas medo eu confesso que eu senti bastante. Nervosismo, mas o desconhecido é uma coisa que acho que eu não sou uma pessoa bastante corajosa de ir atrás de coisas novas, desconhecidas. Eu sou meio do lar e de casa e para cá, tudo. Pessoa assim, não preciso de grandes emoções para me mover. E então há um receio de coisas novas. Não é que a gente... não fui visitar o Brasil, fazer um conhecimento do país, do pessoal da missão, dos desafios, para ser entrevistado e pensar. Eu fiz entrevista com... Bem, isso no ano, você imagina, 86, o ano que fomos ao Brasil, não havia esse tipo de tecnologia para alguém fazer um live online no Zoom e te mostrar imagens e você se adentrar um pouco na cegueira total. Então, a gente dizia às pessoas, daqui uns 2 meses nós vamos ao Brasil. Conta aí, como que é? Sei lá, não faço a menor ideia. Eu tinha lido livros, óbvio, mas um livro não é você conviver num lugar. Então, nunca cheguei a faltar confiança em Deus, mas eu fui com medo, isso sim, do desconhecido. E eu sou marido, estou levando a minha esposa. Naquele momento que saímos ao Brasil, já tínhamos 3 filhos, de idade de 5, 3 e 1 ano. Então, você se sente multiplicada a responsabilidade e além disso, o inimigo põe um pensamento, uma pulga aqui atrás da orelha, dizendo: e se não der certo aí, Tim, como é que vai ser? E então, sério, eu vou dizer mais, isso nunca mudou, porque já tenho outros chamados, além de chegar no Brasil, eu fui recebendo outros incumbências. Eu fui diretor do nosso grupo por alguns anos, acumulei outras coisas, como dar aula em seminário, coisa que nunca imaginei que fosse fazer. E ao retornar para cá, 7 anos atrás, e entrar no pastorado que hoje eu pastoreio, sempre as duas coisas andando juntas. Muita confiança em Deus, sem resquício de dúvida, e muito medo no meu coração. É isso que eu vi. Eu sei que o Senhor chamou. Mas se eu ouvi errado? Se eu errei, como é que vai ficar? E se der para trás? Se acabar em bagunça? Então,
eu entendo que isso é graça de Deus também, que o Senhor permite a perceber constantemente que Ele supera a nossa humanidade e pode nos chamar... Porque nós temos essa ilusão. Por mais tempo que viver, vou amadurecer mais, aquelas atitudes vão desaparecer. Uhum. Eu penso com toda humildade, eu espero que eu seja mais maduro do que foi quando, aos 29 anos, cheguei no Brasil. Mas as mesmas emoções ainda tomam conta do coração. Parece assim, como a vida com o Senhor, com Cristo, nosso Salvador, a gente entra num processo de transformação e amadurecimento, porque Ele está todo dia lapidando, trabalhando com o nosso caráter. Então, quem está no ministério, se a pessoa, como você falou a palavra, se eu erro, então vamos usar essa palavra, se eu erro. Aquele que está no processo vai crescer com o erro do seu líder. Ele vai crescer com o erro do seu líder. Então, de toda forma, o trabalho pastoral missionário, sempre, em tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que estão debaixo do seu propósito. Então, tudo vai redundar em crescimento, em amadurecimento, se for o caso, perdão, e aí o amor aumenta mais ainda, né? Então, a gente ter essa coragem, né, de estar trabalhando para o reino dos céus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, Tim, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Então, depois de você seguir esse chamado, sempre houve a certeza desse chamado ou em algum momento você teve alguma dúvida? Você teve algum receio? Eu tive muitas dúvidas pontuais, de momento, de situação, de eu ter ouvido de forma equivocada o chamado de Deus, não. De pensar, puxa, eu sonhei alguma coisa totalmente errada, eu vim para o lugar errado. Bem, vocês são brasileiros que estão me escutando hoje e eu vou dizer que isso é fácil. É uma pátria muito fácil de amar, é um povo muito fácil de amar. E eu estou dizendo isso porque eu conheço muitos missionários, é a minha convivência. E não é assim em todo lugar e com todo povo, não é. Mas isso não muda os desafios dentro do meu coração, os desafios do trabalho, que foram muitos, e aquelas dúvidas de, puxa, será que eu sou a pessoa certa para isso? Por exemplo, eu cheguei ao Brasil 29 anos de idade. A gente fica 4 anos trabalhando, regressa um ano aqui para casa, retorno, no primeiro retorno, eu com 35 anos de idade, eu fui empurrado para ser o diretor do grupo da Aliança no Brasil. Eu pensei, mas é cedo, eu sou muito inexperiente, muito jovem para assumir essa liderança. Olhando para trás, eu tenho a mesma impressão, não mudou. Eu, de fato, não tinha condições naquele momento de assumir aquilo. Mas isso que eu digo, que a gente chama de fé no nosso caminhar com Cristo, não é fé na nossa pessoa, é fé em Deus. E esse nervoso que tomou conta de mim alguns dias, não era, será que Deus saiu do controle das coisas, mas quem está sentando na cadeira grande agora sou eu, e aí, como é que vai ficar? Então, houve momentos
isso continua. Hoje eu tenho 63 anos, eu sou pastor de uma igreja, e a igreja de pessoas. E aí? Tem desafios. Toda semana tem coisas que eu penso, poxa, eu já deveria ter experiência bastante para saber lidar com isso. Devo ter, mas dentro de mim é que não. Puxa, eu não... Vai ruir, e eu vou ser o responsável. Eu sou uma pessoa muito mais insegura do que acha quem me conhece. Que não acho defeito, eu acho que é a minha pessoa. Se eu posso... Aliás, é um excelente momento para eu falar isso para você, Timóteo. A sua presença na minha vida sempre, eu vou lhe dizer, foi muito importante. Ter trabalhado do seu lado, né, lá na missão e a sua interferência pastoral na minha vida pessoal só foi bênção, né? Por tudo que a gente viveu, não vou entrar em detalhes aqui, porque é claro que a vida cristã não é só um mar de rosas. Por estarmos sendo lapidados, machuca às vezes, porque eu tenho que abrir mão do meu ego, às vezes eu tenho que levar o fardo de um irmão ou uma irmã nas minhas costas, às vezes eu tenho que abrir mão de uma série de coisas, porque é isso que Deus está falando para mim neste momento, no momento. E, sinceramente, a sua presença na minha vida, como quando eu levava as crianças para a escola e tudo, a sua confiança de deixá-los comigo, e, e também como meu professor no seminário, né? Eu não sei, eu acho que eu fazia o povo rir demais, né? Porque... Eu posso contar duas histórias que vieram à mente essa semana. Bem, deixa eu ver, no ano 1992, nós e o Jolie fomos trabalhar em Brasília. Depois passamos um ano em Campinas estudando língua portuguesa. Fomos trabalhar em Brasília e no retorno ao Brasil, no segundo bloco, em São Paulo, capital. E onde a Aliança hoje tem diversas igrejas, mas naquele momento eram duas somente, uma em São Bernardo do Campo, uma igreja de culto em língua japonesa, e em português no Brooklyn. Então a gente foi junto com a equipe que estava trabalhando lá e nos designaram para trabalhar como cidade. Eu e Jolie. Francamente, porque alguém estava de furlough aqui nos Estados Unidos, a gente foi tampar buraco, é o que eu acho. Mas não que eu fosse muito dotado em trabalhar com jovens. Mas conheci a Célia naquele momento, e cheio de energia e ideias que ela... E uma parte do pastoreio que ela está descrevendo, eu sei que, sei lá, no terceiro, quarto mês, a gente ainda tentando se sentir em casa em São Paulo, ela veio e falou: pastor, o que a gente precisa fazer é começar a chamar bandas de música cristã aqui no sábado à noite, e vai bombar, vamos encher esse tempo, vai ter... A gente tinha 30, 40 jovens aos sábados à noite, que eram da igreja naquele momento, naquele ano, 1992, e eu não sei a capacidade daquela loja alugada ali, não sei, 120, alguma coisa assim. E ela falou: puxa, vamos encher aqui até arrebentar, e vai... Isso está fazendo outros lugares, ela nomeou Renascer e outros trabalhos que eu não conhecia, que era recém-chegado em São Paulo. E aí parou. E aí, Tim, o que você pensa? E me apertou o coração de dizer: Célia, mas aí, para o reino de Deus, chamar um monte de
de jovem cristão de outras igrejas para juntar aqui e pular e gritar. Mas será que eu vim para isso? Nossa, ela me olhou assim, puxa, que missionário que Deus enviou para nos ajudar aqui. Eu não estou entendendo isso. E, passou mais alguns meses, e isso já era aula uma noite durante o coffee break na aula do seminário. E eu estava dando, não sei, Novo Testamento, alguma matéria. E perto aí do Joaquim Nabuco, a igreja ficava meia quadra de uma avenida chamada Joaquim Nabuco, que atravessa o Brooklyn, e não meio quilômetro distante da igreja. A gente sempre saindo de carro à noite, passava com muitos prostitutos nas esquinas, e, sei lá, para mim, como norte-americano, uma imagem que eu imaginava que deveria existir em algum lugar do mundo, ou muitos lugares, mas eu nunca tinha passado por perto, e pessoas solicitando e se vendendo, e a Célia sentiu um pesar muito grande e falou: pastor, a gente precisa fazer algo sobre isso. Precisa, eu concordei, essa vez eu concordei. Falou: então vamos treinar uma equipe de evangelismo, vamos sair das aulas, a aula acabava 15 para as 23, 15 para as 11 da noite, terminava a aula no seminário. E ela me propondo que a gente fosse sair às 23 horas e evangelizar aquelas pessoas nas esquinas. E novamente falei: olha, pode até ser Deus. Aí eu senti muito receio: puxa, eu vou jogar um balde d'água fria em cima de um chamar de Deus na vida de alguém, mas eu não senti no coração que eu achava que a gente, desculpa a colocação da palavra, estaria se expondo muito, e quem sabe sem a capacidade, a maturidade, não querendo chamar a série de uma pessoa imadura, mas eu falei: olha, eu acho que preciso de alguns meses de pensar, de planejar, de orar, de ter certeza. E eu fui para casa, falei: Julie, acho que essa moça não vai me aguentar muito tempo. Ela acha que tudo que é ideia boa que eu não estou concordando. E até hoje, eu confesso que não sei se eu acertei ou errei na minha resposta. Eu não me recordo que você levantou esse assunto outra vez para mim. Mas é o que estava dentro do meu coração, e isso aí eu sentia mais responsabilidade do que eu dizer para Deus esse meu chamado, de eu ficar filtrando isso para outra pessoa. É uma coisa muito séria. Mas olha só, para você ver, Tim, como a gente aprende, né? Que eu estou dizendo que às vezes, quando você disse não, todas as vezes que você disse não para as minhas ideias, eu aprendi com elas. Então, olha só, quando eu fui para Nova York, lá para a aliança lá de Mount Vernon, naquela época tem uma artista aqui no Brasil que está na mídia e tal. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela apareceu lá em Nova York, né? E ela estava indo nas igrejas, ganhando um alto cachê para dar o testemunho dela, e estava enchendo as igrejas brasileiras lá em volta, Boston e outros lugares. Daí chegou lá na nossa igreja, né? Chegou e daí fizeram a reunião, né? O pessoal que trouxe a proposta veio todo empolgado: a gente vai convidar e tal, vamos fazer, vai vir muita gente. Aí o pastor Zenas vira para mim e fala assim: Célia, o que você acha? Eu falei: pastor, completamente contra. Não, não.
Nosso ministério, a visão é outra, esse negócio não vai ser legal. Então, vamos trazer gente que dê ensino bíblico, mas essa eu não estou sentindo paz. E quando eu voltei para o Brasil, essa senhora, essa artista, num mundão assim, de maneira inadequada a vida dela. Então, você vê, aprendi, olha como deu certo. E também, quando na época que eu cheguei para o Mike, né, e falei, pastor, mas é verdade mesmo que você quer ganhar o Brasil com esse violãozinho? Você tocando esse violãozinho, que ele tem uma voz linda, né? Mas aí ele falou, o que você acha? O que você sugere? Eu falei, pastor, tem que ter bateria na igreja. Tem que pôr bateria, brasileiro, samba, MPB, bossa nova, tem que ter bateria. Aí ele falou, tá bom. Daí ele comprou a bateria. E daí ele chegou, até eu falei, comentei isso na live da Ruth deles. Ele chegou e falou, Célia, viu lá no salão a bateria? Eu fui lá correndo ver. Nossa, que linda, Mike, maravilhosa. Eu falei, e agora, quem que vai tocar? Ele falou, quem? Você? Eu? Não sei tocar bateria. Ah, se vira, você deu a sugestão, agora vai lá. Aí eu saí correndo atrás do Raimundo, de um outro professor, e em um mês eu estava lá tocando com eles, né? Nosso grupo de louvor, e eu gostava, sabe o que eu gostava, Tim? De cantar com a Jolie e a Bev Clark, que está já com o nosso Pai Celestial. Eu tenho uma saudade de cantar com elas lá, nós vamos voltar a cantar. Amei cantar com elas. Então, né, tem tudo a gente aprende, né? Se a gente tem esse coração de querer aprender, a gente aprende com os erros, aprende, é o eterno aprendizado, é o que a gente tem que ser, aprendiz, né? Então, tudo vai dando certo. Agora, deixa eu voltar um pouquinho lá para o seu chamado, para o seu ministério. O Salmo 119 diz que o Senhor põe luz no nosso caminho. Na sua experiência, como foi essa iluminação? Quanta distância essa iluminação chega para você? É logo na frente? É um passo, 1 quilômetro, 1 ano depois, 10 anos depois? Que momento? Interessante que a gente pensa nas imagens bíblicas. Oi, gente. Oi, Flávio. Estou vendo as pessoas entrando aqui em nome de muitos amigos. Tudo bem, Flávia, Tiago, Adriana, Silvia? Todos bem-vindos, sim. Devo ter perdido alguns. Você tem a listinha? Vi até a minha cunhada, que não fala português, que entrou. Sei lá que ela está conseguindo captar. A gente escuta as imagens, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas essa lâmpada seria uma vela, né? Uma lâmpada de azeite, que não jogaria muita luz. E a gente pensa, puxa, Salmo 119 fosse escrito hoje, seria uma lanterna moderna, um holofote para jogar luz muito longe, igual o farol do carro. Mas eu penso que não, eu acho que Deus não teve limitação, sabe, do que estava à mão naquela época de história. Entendo que nós temos as profecias que vai haver em Apocalipse, que falam sobre os acontecimentos dos últimos tempos, mas isso não quer dizer o que vai rolar na vida do Tim ano que vem, na próxima década, como é que vai ser a minha vida, o meu ministério, a minha saúde, a minha família, a minha conta poupança. Será que vai acabar tudo? Então, eu acho que isso nos, humanamente, se formos honestos, isso nos frustra. Senhor, muito obrigado. Eu começo com a gratidão. Senhor, que bom que a luz está no meu caminho para hoje, graças a Deus.
Mas aí, Senhor, joga mais. E semana que vem? Não, dá uma pequena luz. A gente fala assim, dizendo, demonstrando uma insatisfação, um descontentamento que eu entendo que o Senhor põe luz naquilo que a gente consegue perceber, decifrar naquele momento. E devemos até agradecer que a gente não saiba. Você imagina, então, o amado ano 2020, vai. Imagina em janeiro, se você fosse abrir o jornal no 1º de janeiro e ler o que vai rolar no ano 2020. Não estou falando só de Covid, mas do mundo acabar. Aconteceu aqui em Minneapolis, a insatisfação e as manifestações de rua, a morte do tal George Floyd, etc. Tudo a gente via as chamas aqui da nossa casa, uns 12 quilômetros daqui, e é visível. O que ficaria melhor na minha vida ter conhecimento? Mudaria alguma coisa? Me ajudaria a ministrar melhor, andar com o Senhor, me relacionar com o meu vizinho que precisa de Cristo? Nada. Então, acho que o Senhor, que, como diz no Salmo 103, que compreende a nossa fraqueza, que sabe que somos pó, Ele que nos criou, Ele que veio viver na nossa carne e sabe disso. Ele sabe que eu não aguentaria ver. Então, se eu for olhar hoje, vamos dizer, dos 27 anos que Deus me deu a graça de ministrar no Brasil, se eu soubesse no dia, no Rio de Janeiro, que eu desci do avião Varg para pisar no solo a primeira vez, se eu soubesse as dores que eu passaria na minha vida, no ministério, na minha família, em 27 anos, gente, eu nem desci do avião, misericórdia. Mas isso é graça. A nossa limitação, a nossa ignorância, a gente chama de limitação, mas deveria compreender como graça do Senhor. Ele está sendo gracioso. Ele está nos dando de graça a falta de conhecimento. Então eu preciso aprender a agradecer a luz que está no caminho diariamente, ou às vezes de hora em hora, e lembrar que essa luz não é aqui dentro, é a palavra de Deus. Isso me empurra para a Bíblia diariamente também. Aí você viu, eu já comecei a pregar. Mas isso é ótimo. Então, Nádia, eu não tenho a lista dos nomes, né? Mas entrou a Selma Elvas dizendo saudade de você, a Adriana Ângeli, o Flávio Soares, o Cristiano Araújo também, a Deise Vaz, bastante gente aqui, estão todos aqui, ó. Gente do Rio Grande, São Paulo, alguns de Brasília aí. Sim. Todo mundo saudade de ouvir. Que bom, né, Tim? Que eu vou começar a chorar daqui. Eu vou aproveitar e falar para vocês que estão entrando pela primeira vez no Acervo de Memórias, esse programa Deus nos deu a visão, esse canal, porque na pandemia não era possível sair, evangelizar e ir nas casas, então, através dessa rede social, né, do Instagram e do YouTube, nós podemos trazer os testemunhos, trazer a alegria de ser parte da família de Deus. Então, Deus nos deu essa visão e eu convido a todos que entrem, sigam esse canal, divulguem, usem como um instrumento para a sua evangelização, seu trabalho. E lá no YouTube, entra hoje à noite, amanhã, tem o Acervo de Memórias, é o endereço. Você pode se inscrever, dar um like e ativar o sininho para nos ajudar a divulgar o Reino dos Céus através do Acervo de Memórias. Então, pastor, nós vamos hoje, agora, sortear esse lindo livro, que é do pastor Dr. Stephen Harbin,
Ok. o propósito de Deus para você, ferramentas para descobrir o seu propósito. Então, agorinha eu vou achar e depois a Nadi vai ver o endereço para a gente mandar pelo correio. A pessoa manda no story aqui. A pessoa chama por mensagem ali no Instagram. Tá, então vai cá contar, Nadi. Você quer falar? Explica aqui. Como é que... Essa é a Nadi da nossa produção. Olá, tudo bem? Boa noite. Sim, como que eles vão passar o endereço para nós? Certo, então a pessoa que foi sorteada chama a gente ali pelo Instagram mesmo, tá? Manda mensagem ali no inbox, que aí a gente vai estar pegando o endereço e enviando o livro. Tá? Então foi você, Flap Soares, é o ganhador desse lindo livro aqui do Acervo de Memórias. A gente vai mandar pelo correio para você, tá bom? Então, pastor Timóteo Bubna, quer dar suas considerações finais, porque infelizmente nosso tempo está fechando. Eu quero te agradecer pela participação, é uma honra ter você aqui com a gente, muita saudade. Quando eu for te visitar, você faz favor de me levar lá naquele restaurante, acho que era do Panamá, né? Ali da América Central, uma comida boa. E muita saudade de você. Quero conhecer os netos, né? Ver os meninos já grandes. Muitas saudades, viu, Tim? Eu te amo demais. Deus te abençoe. Suas considerações finais, tá? Olha, fico muito contente em poder expor um pouquinho do meu caminhar com Cristo, que eu acho a minha vidinha, nada de extraordinária para ser entrevistado numa live, nem que alguém faça um artigo ou livro. Sou uma pessoa humana, extremamente falha em muitas coisas. Deus permitiu que amadurecesse em muitas áreas da minha vida, mas Ele deve me achar muito aquém em outras áreas. E eu digo para você que anda na graça do Senhor, que não desista, que não permita que as frustrações, que os desafios, que você interpreta como portas fechadas, que te deixam desanimados. O Senhor Deus nunca se desanima de você, Ele nunca volta para trás, nunca sente remorso em ter salvo, em ter chamado, em ter enviado o seu Filho Jesus a morrer no nosso lugar. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando Ele enviou Cristo, e Ele olha para o futuro com muita ansiedade para nos receber na glória e passar a eternidade tendo comunhão conosco. E alegria em olhar para o futuro e não ficar a nossa vidinha só mergulhado no presente. Quem sabe um ano como 2020 nos deixa abrir mão um pouco das coisas, dos sonhos, dos relacionamentos aqui da vida e enxergar como será melhor na eternidade com Jesus. Amém, Forte pastor. abraço, amo vocês profundamente, viu? Muito obrigada, um beijão, viu? Deus abençoe. Um beijo para todos. Obrigado a Boa vocês noite. que entraram, Mari. Grande abraço a todos. Amém. E a semana que vem, às 20 horas, sexta-feira, vai ser a live do Gesa Dantas. Ele é físico e vai ser muito interessante que ele vai falar sobre a experiência cristã dele com um olhar na ciência física. Não perca, vai ser muito interessante também. Eu espero vocês na próxima sexta-feira. Um grande beijo, um grande abraço e até lá. Deus abençoe e tchau!